Olá, tudo bem? Eu sou o Kelson Venâncio e já estamos no ar aqui pela Band Triângulo com mais um programa Band Entrevista. E o tema desta edição é a construção civil. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que ter aqui no nosso estúdio o presidente do Sinduscon, que é o Sindicato da Construção Civil. Eu converso neste programa com o Pedro Espina, que está há 5 mandatos, né, diante do sindicato, né, Pedro? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Kelson. É um prazer estar aqui. E é um prazer também discutir o setor da construção civil de Uberlândia, que é um setor que gera muito emprego, gera muita renda para o município, né? E é muito importante discutir esse setor. E já que você falou em geração de emprego, geração de renda, a gente vai falar que não só em Uberlândia, não só nas cidades da região, mas é um setor fundamental para a economia do Brasil. E na maioria das cidades brasileiras, ele é o responsável justamente por isso que o Pedro falou, sobre a questão de geração de empregos. Agora, a primeira pergunta que eu te faço, Pedro, a gente tem todo trimestre, digamos assim, um balanço, né, que vocês fazem, uma pesquisa do Sinduscon. A gente tem uma recente agora, né? Exato. Nós já temos uma pesquisa de mercado que a gente faz aqui há mais de 6 anos. E a gente divulga ela trimestralmente, né? A última nós fechamos no primeiro trimestre, fechou agora em março, né? Estamos agora já compilando os dados do segundo trimestre, né? E o que a gente vê nessa pesquisa é que Uberlândia é muito pujante. Uberlândia é uma cidade que mais lança e mais vende imóvel no Brasil. No Brasil? No Brasil. Uma cidade muito forte, né? No interior, mesmo somando as capitais, Kelson, a gente chega a ser aí a quinta, mesmo somando as capitais. Do interior, a gente é a cidade que mais lança e mais vende imóvel no Brasil. Esse dado é extremamente importante e mostra o poder do setor aqui na nossa região, né? Agora, Pedro, por que Uberlândia conseguiu este status do interior ser a principal cidade na área da construção civil? O que aconteceu ao longo de tantos anos que a gente tem o orgulho de falar isso? Primeiro uma cidade empreendedora, né? Uma cidade polo, onde atrai muita gente, né? Você vê o crescimento de Uberlândia, ele é representativo. Quem vem para a cidade quer imóvel, né? É uma cidade também de uma topografia fácil de construir, né? A gente tem toda a parte de infraestrutura bastante bem resolvida, né? Eu acho que isso também ajuda bastante, né? E eu acho que essa capacidade também de empreender das empresas locais também conta bastante. Agora, um dado importante que a gente até estava conversando antes mesmo de começarmos o nosso programa aqui nos bastidores, que o Pedro me contou, é que Uberlândia oferece imóveis, mas ao mesmo tempo a procura, ou seja, os imóveis vendidos na cidade, ele tem uma quantidade praticamente total, ou seja, não fica imóvel na cidade vazio, é isso, Pedro? Quando nós começamos a pesquisa, mostrava que os imóveis populares, vamos chamar, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, eles representavam aproximadamente 80% dos imóveis lançados e vendidos. Hoje, eles estão representando em torno de 39%. Houve um crescimento também da classe média e houve também a chegada da classe alta, né? Pelo desenvolvimento da Zona Sul agora, que também está extremamente pujante, né? Novos players vieram para Uberlândia, né? Empresas enxergaram esse mercado para Uberlândia, enxergaram esse nicho, né? E hoje nós temos várias empresas aí do Brasil inteiro operando aqui em Uberlândia, que vai com certeza fazer o setor continuar crescendo como já vem crescendo. Então, já que você tocou nesse assunto, vamos tentar dividir essas classes, porque o imóvel está aí, as casas, apartamentos, né, os locais em que são construídos vários empreendimentos servem tanto para as pessoas de classe baixa, classe média, classe alta, ou seja, tem imóvel para todo mundo. Eu gostaria, Pedro, que você destacasse essa questão da construção civil diante das classes sociais, inclusive com subsídios do governo. Você citou a questão do Minha Casa Minha Vida. Como é que fica isso? Hoje em dia, qualquer pessoa, independentemente da classe financeira, já tem a possibilidade de ter a casa própria? Veja bem, o programa é uma oportunidade, né? O programa Minha Casa Minha Vida é um dos maiores programas nacionais que eu conheço no mundo, né? É um programa que já estamos aí no 14 anos de programa, né? O programa já foi muito aprimorado, muito desenvolvido, né? E ele volta forte agora, né? Com algumas normativas melhoradas, eu acredito que tem muita coisa lá que pode ser aproveitada, como por exemplo, queda de juros, aumento de subsídios, né? Aumento dos valores dos imóveis, tudo isso, né, facilita o acesso ao crédito, né? Então acho que é uma oportunidade. O mais importante agora é a volta também do faixa 1. Né? O programa é dividido em faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Normalmente a gente fala que faixa 2 e faixa 3 é um imóvel de financiamento voltado para o mercado.
O faixa 1 é o imóvel já onde conta com a parceria não só do governo federal, como também do município, né? Onde o município ele gera demanda, ele atende a famílias que ganham até no máximo 2 salários mínimos, né? Hoje 2.640, né? Ele é um arrendamento, né? Então, sim, a pessoa paga, quem ganha até um salário mínimo, 320, paga 10% do salário. Quem ganha até 2 salários mínimos, paga 15% menos R$ 66. O que significa isso? É um arrendamento. Se durante 5 anos a pessoa pagar direitinho, ela passa a ser proprietária do imóvel. Em 5 anos? Em 5 anos. Então, assim, é um subsídio muito grande que o governo federal dá nesse nicho, né, que é um nicho de mais baixa renda, né? E que facilita demais a aquisição do imóvel da casa própria. Né? E facilitando a aquisição do imóvel por pessoas de qualquer tipo de faixa financeira da renda, né? Isso também facilita a construção de novos empreendimentos, atrai mais empresas para Uberlândia. E aí vem num assunto que eu quero abordar com você agora, que é a geração de empregos. Construção civil também sempre está em número 1, digamos assim, quando se fala em gerar empregos, né? Sim, recentemente o CAGED mostrou isso, né? A gente liderou, né, a geração de emprego. Ainda tem muita coisa manufaturada, né, na construção, né? Estamos aí indo para a industrialização de uma forma muito forte, né? Mas ainda tem muito uso da mão de obra, né? Então isso faz com que a gente gere muito emprego de uma forma muito rápida, né? A gente fala que é quantidade e velocidade, né? Porque assim, começou uma obra, já estamos contratando gente, né? Estamos importando gente já hoje para trabalhar na construção civil em Uberlândia. Importando, ou seja, a mão de obra de Uberlândia já não está dando para suprir a necessidade do mercado. Já não é suficiente, né? E a gente tem um sinal amarelo aí acendendo, né? Quer dizer, com a volta do programa Minha Casa Minha Vida mais forte agora, né? E o crescimento todinho que está tendo aí, principalmente de imóveis aí, classe média e classe alta, que não recuou até agora, pelo menos eu não vi nenhum ponto que está recuando, estão continuando os lançamentos e tendo sucesso nos lançamentos, inclusive, né? Nas vendas, né? A gente está prevendo uma dificuldade um pouquinho maior pela frente aí. Evidentemente que o programa Minha Vida começando agora, ele tem um tempo de maduração, até que essas obras comecem a rodar, a gente aprovar projeto, incorporações imobiliárias, então demanda um tempinho, isso vai acontecer mais no início do ano que vem. Eu acredito que a situação da mão de obra ficaria um pouquinho mais difícil. Bom, Pedro, eu já te conheço há muitos anos, eu já te entrevistei várias vezes, inclusive como o próprio presidente do Sinduscon, né? Nos seus 5 mandatos aí. A gente não pode falar mais ou menos o tempo, não, senão vai acabar contando a nossa idade aqui, Pedro. Mas eu ao longo dos anos eu venho, né, entrevistando e sempre quando te entrevisto tem notícias boas. E eu lembro muitas vezes que eu te entrevistava no passado que o próprio Sinduscon, juntamente com as construtoras, eles já começavam com programas que existiam para as pessoas que trabalham na construção civil. Por quê? Porque para a qualificação de mão de obra. Porque a gente vê hoje no mercado muitas pessoas desempregadas, mas tem um emprego lá, e muitas vezes na própria área da construção civil, mas essas pessoas ainda não estão qualificadas. Vamos falar um pouquinho disso, que eu lembro de muitos programas que vocês faziam. O Sinduscon, junto com as empresas, enfim, junto com o poder público, ainda continua fazendo programas para qualificar a mão de obra para trabalhar na construção civil? Sem dúvida, né? Essa faz parte da nossa missão, né? A formação de mão de obra. Temos aí o apoio da Federação do Estado, através do Senai, né? Que é especializado em formação de mão de obra, aí para a indústria como um todo e para a construção civil também, né? E a gente vem já preocupado com esse boom que está podendo vir aí, né? Já começando aí a acelerar esses programas, né? Vamos também fazer um evento agora, estão programando aí para até talvez em outubro, né? De balcão de emprego, formação de mão de obra. Temos uma dificuldade que é hoje muito grande, que é a atração do jovem para a construção civil, né? Então o filho do pedreiro não é pedreiro. Ah, sim, o que não acontecia no passado, né? Não acontecia no passado, nós estamos com dificuldade de mostrar a importância e o valor das profissões da construção civil, né? O jovem hoje na era da informática tem optado mais pela tecnologia, né? Então, e a tecnologia vem chegando à construção também. Nós temos que mostrar para ele que hoje nós já estamos saindo da industrialização, indo para a indústria 4.0, né? Que seria a construção digital, né? Já começa, né? A gente trabalhar com
realidade virtual, internet das coisas, impressora 3D, né? BIM, né? Que é a modelação das construções. Então isso vai poder atrair um pouquinho mais o jovem, que a gente está sentindo que ele não tem muito interesse no setor da construção, achando que é um setor ainda muito manufaturado, achando que é um setor muito pesado para trabalhar, né? Em condições pouco favoráveis, né? Já não é verdade mais, né? Gostei do seu gancho, eu quero até aprofundar nesse assunto, porque realmente, quando você vê os jovens aí, hoje em dia não é só na área da construção civil, né? Mas você vê a molecada toda não sai mais do celular, do computador, está sempre com redes sociais e sempre na tecnologia. O que mudou daqueles anos anteriores nessa área e agora? Por exemplo, o jovem que entra na construção civil, ele é mais valorizado do que antigamente? Ele tem mais benefícios, os salários estão melhores. A questão da qualificação serve para que aquele jovem, mesmo que ele tenha entrado, como você disse o exemplo, filho do pedreiro, entrou lá, começou a trabalhar, mas futuramente ele virou um engenheiro e até mesmo, quem sabe, um dono de uma construtora? Sem dúvida, né? É um setor que existe muita especialização, né? Então, hoje, a gente observa bons salários dentro da construção, muito bons salários, diga-se de passagem, é muito valorizado. Temos também hoje, com a modernização que está vindo, né? Com a tecnologia que está chegando, a necessidade desse jovem. Porque a gente não consegue passar a tecnologia para uma mão de obra já mais de idade um pouco mais avançada, né? Como é que a gente leva, por exemplo, projetos para dentro da obra, todo na tela do celular, na tela dos tablets, né? A geração mais antiga tem dificuldade de assimilar aquilo, né? A gente tem condição hoje de colocar um projeto dentro do outro, né? Estrutural dentro do elétrico, dentro do arquitetônico. Então, assim, eu sinto uma dificuldade dos profissionais mais antigos em absorver essa tecnologia. Então, nós precisamos atrair o jovem, não temos outra alternativa. Então, para você que está assistindo o Band Entrevista, está aí a dica do Pedro, né? Para você que é jovem, para você que gosta de tecnologia e às vezes tinha um preconceito, não, eu não vou trabalhar como pedreiro, não vou trabalhar em uma obra não, porque é pesado e tudo. Olha, a tecnologia está chegando em todo lugar, tá? Daqui a pouquinho eu volto a falar mais sobre esse assunto e outros também com o Pedro Espina, que a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas a gente volta já já. Precisando manter a temperatura perfeita em sua casa ou empresa? Conheça a Friolar, instalação e manutenção de ar-condicionado com qualidade e excelência. Há 29 anos no mercado de Uberlândia e região. Friolar, sua escolha inteligente em ar-condicionado. Oi pessoal, a Para Tudo tem uma linha completa de bebidas que combinam com todos os seus momentos. E para saber mais receitas com as bebidas Para Tudo, acompanhe toda semana o Nossa Prosa. Para Tudo, bebidas que combinam com você. Sabe aquele lugar onde você tem certeza que vai encontrar as melhores ofertas? É aqui, no Supermercado Bom Preço. Aqui tem açougue, hortifruti, tudo num só lugar. Já está planejando um churrasquinho do fim de semana, né? Você sabe onde vai encontrar as melhores ofertas de carnes de toda a cidade? Aqui no Supermercado Bom Preço. Bom Preço, há mais de 2 décadas no coração do bairro Morumbi. Você não fica na dúvida, é bom preço mesmo. Unidas, especialista em portas e portões de enrolar automáticos residenciais, comerciais e industriais. A Unidas fabrica também portas para postos de gasolina, galpões, lojas de rua e shopping, Viviane. Isso mesmo, e aproveitando a tendência, estamos com ótimo preço nos portões de enrolar residenciais. Unidas, atendendo toda a região. Vem pra cá. As melhores marcas em armações e óculos solares você encontra aqui nas Óticas Moderna. Atendimento especial, estacionamento para clientes, sempre com os melhores preços e agilidade nos serviços. Nas Óticas Moderna, seus óculos multifocais ficam prontos em até 1 hora, Luiz. Aqui nas Óticas Moderna, você em primeiro lugar. Óticas Moderna, vem pra cá. Antes de pegar a estrada, faça uma revisão, manutenção no seu carro ou picape na Fialto Peças e Serviços. Suspensão, freio, direção, ar-condicionado, alinhamento e balanceamento e muito mais. Rubiane, qual o recado para quem vai viajar com a família neste mês? Venha fazer uma revisão de férias, é muito importante e estamos com preços especiais. Fialto Multimarcas, vem pra cá. Faça curso superior à distância com uma das maiores universidades do país. Unimar tem polo em Uberlândia, Uberaba e Araguari. Curso superior a partir de R$ 99,90 por mês. Conquiste o seu lugar no mundo. Chame no WhatsApp 984250732. E você aí que ainda não comprou o Triângulo da Sorte, corre que ainda dá tempo. Baixe o novo aplicativo, faça um novo cadastro e compre. Que tem R$280 mil em prêmios e só no quarto prêmio, R$200 mil. Corre que ainda dá tempo. Baixe o novo aplicativo e compre.
Precisando manter a temperatura perfeita em sua casa ou empresa? Conheça a Friolar, instalação e manutenção de ar-condicionado com qualidade e excelência. Há 29 anos no mercado de Uberlândia e região. Friolar, sua escolha inteligente em ar-condicionado. Oi pessoal, a Para Tudo tem uma linha completa de bebidas que combinam com todos os seus momentos. E para saber mais receitas com as bebidas Para Tudo, acompanhe toda semana o Nossa Prosa. Para Tudo, bebidas que combinam com você. A cada quilômetro percorrido, lições de cuidado, atenção e respeito. Os guardiões dos caminhos são os condutores de vidas, sonhos e progresso. Motoristas responsáveis fazem toda a diferença. Um trânsito humano começa com gentileza. 25 de julho, Dia do Motorista. Homenagem Sinturb, Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Uberlândia. Midparts, autopeças com qualidade e credibilidade. Uma boa viagem começa na De Pascoal, seu revendedor oficial Goodyear. Já estamos de volta com o Band Entrevista, um programa especialmente transmitido pela Band. E o tema desta edição é a construção civil, que, como sempre, se destaca na economia de qualquer município do país e principalmente aqui em Uberlândia. Meu convidado de hoje é o Pedro Espina, que está aqui comigo, presidente do Sinduscon, que é o Sindicato da Construção Civil. E no bloco anterior, eu perguntei para o Pedro sobre a questão da mão de obra mais jovem, né? Você que está acompanhando o nosso programa desde o bloco anterior, a gente terminou falando sobre isso. E ele disse que tem muitos benefícios para os jovens, que a tecnologia chegou ao canteiro de obra e o mercado necessita desta mão de obra mais nova, ou seja, a molecada pode entrar na construção civil. E aí, durante o intervalo, eu conversando com o Pedro aqui, e eu, como diria um amigo velho que a gente tinha no passado, Luiz Fernando Quirino, grande jornalista, dizia: perguntar não ofende. Então a pergunta, espero que não se ofenda, mas eu quero saber, Pedro, o pedreiro jovem, a molecada, ela vai ganhar bem financeiramente numa construção civil? Vai, Kelsio. Hoje um pedreiro, em números, né? Se for dar números aqui, você não consegue manter um pedreiro na sua empresa hoje por menos de R$3.500. Nós temos um pedreiro que tira R$5.000, R$6.000 que trabalha com produção, né? Um bom mestre de obra hoje, na carteira ele tem R$6.000 ou R$8.000 de salário. Então, peraí, assim, eu quero que você repita. Não vai ganhar menos que R$3.500 um pedreiro, tipo, começando nível lá embaixo ainda. Um pedreiro que tem razoável, né? Já tem a formação, né? E tem uma produção ou uma produtividade boa, né? Porque, na realidade, o setor ele premia muito a produção, né? Então, assim, e aí ele pode ganhar mais à medida que ele for evoluindo, aprendendo e também evoluindo. Mestre de obras quanto? R$6.000, R$8.000, até R$8.000 já vi salários aí em carteira já, entendeu? Ou seja, você que é jovem, que a gente estava falando dessa questão às vezes do preconceito de trabalhar numa obra, né? Você está vendo que em muitas profissões que às vezes a gente estuda anos e anos, faz faculdade, às vezes paga-se menos, infelizmente, né? Agora, na construção civil, essa mão de obra é cada vez mais procurada, como o Pedro disse no início da nossa conversa. Pedro, a gente falou também sobre a questão das classes sociais. O que hoje é mais forte em Uberlândia? Obras verticais, apartamentos, né, prédios, né? Ou as horizontais e também os famosos condomínios fechados. Daqui a pouquinho entra até aprofundadamente nessa questão do condomínio fechado. Tá. A pesquisa mostra que 80% das obras nossas são verticais. É prédio, né? É prédio, né? E aproximadamente 80% também padrão 2/4. Hoje vigora, né? Isso significa que as famílias estão menores, as pessoas estão morando mais sozinhas ou é questão de economia mesmo? Não, acho que as famílias estão menores realmente, né? Não há necessidade do 3/4, 4/4, são muito raros, né? E além também de ficar evidentemente mais econômico. Mas esses imóveis, principalmente na cidade como um todo, eles permeiam quase todos os bairros. Também assim, todos os setores têm crescimento. O menor crescimento hoje é a Zona Norte, cada do industrial, né? Mas hoje cresce muito a Zona Sul, a Zona Leste e a Zona Oeste. Cada um com as suas características, né? A Zona Sul mais classe alta, né? A Zona Leste mais uma classe média, vamos dizer assim, e o vetor de crescimento da classe baixa, a Zona Oeste. Justamente porque fica perto do setor industrial, que é onde a maioria das pessoas está trabalhando. Veja bem, o município ele determinou um setor de crescimento ali para o setor oeste, até porque não tem mananciais de água, né? Porque você vai chegando muito perto dos mananciais de água nossos, pode poluir, essa coisa toda. Então, o setor oeste pode ir longe, né? Podemos ir até lá na Divisa do Prata, lá, que a gente ali não tem nada que tenha barreiras, né? Pedro,
Você está falando aí até a divisa do prato, eu lembrei de um assunto antigo aqui sobre a questão do crescimento tão grande. A gente falava muito isso há 20 anos atrás, quando te entrevistava, né? Já pensou Uberlândia crescendo tanto que chegar em cidades perto, e as cidades aqui perto acabar se transformando em regiões metropolitanas, como a gente vê em São Paulo, em Belo Horizonte e outras capitais. Você acha que isso está mais perto de acontecer por causa desse número grande da construção civil? A gente não sabe até onde Uberlândia vai, né, Kelcio? Mas assim, o crescimento ele vem acontecendo, né? Eu acho que Uberlândia hoje tem que pensar mais regional, né? Não adianta querer atrair só para Uberlândia, porque vai complicando a situação, né? Agora, recentemente, você viu que o município se movimentou aí com o DEMAI, né? Está investindo muito aí, são mais de 253 milhões que eu vi de investimento, para quê? Para dotar de sistemas de água, de esgoto para a cidade, que já estava virando problema, né? Porque a cidade está crescendo e quando vai verticalizando, o problema vai multiplicando por 5, 6. Porque o esgoto continua o mesmo, Exatamente. O saneamento continua o mesmo naquele local, né? Então hoje já obrigou o DEMAI a um grande investimento, né? Que ele começa agora e vai até 2025 tentando resolver emissários tanto na zona sul, leste, oeste, é problema em todos os setores, entendeu? Ou seja, é muita gente subindo verticalmente nos prédios e apartamentos. Exatamente. Eu falei que eu ia conversar um pouco com você, Pedro, sobre a questão dos condomínios. E aí tem uma moda agora, né, do tal do condomínio ecológico. A gente já viu alguns condomínios fechados que vão crescendo, principalmente na Zona Sul, como você falou, e que antigamente falavam assim, não, eu não quero morar lá não, porque está muito longe do centro. Para começar, acredito eu, né, e para quem conhece capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, para mim Uberlândia não tem lugar nenhum que é longe. Aqui, se você for atravessar a cidade de um lado para o outro, se não for em um horário tão grande de pico, às vezes você gasta 20 minutos para você sair lá do Morumbi e chegar lá no Jardim Europa, Pequis, enfim. Mas, Pedro, condomínios, não só os condomínios que a gente já tem há muito tempo, mas essa questão da moda do condomínio ecológico. Isso é uma tendência que já vem de alguns anos e é uma realidade de Uberlândia, né? É uma realidade. Com o desenvolvimento da Zona Sul também, tem uma área ali que começa a ser desenvolvida, que ficou entre o Anel Viário e o Rio Berabinha, do Shopping Park até lá na BR-050. Ali, possivelmente, vão surgir muitos condomínios e muitos com essa pegada, vamos chamar assim, ecológica, né? Inclusive até usando o Rio Berabinha, né, para desenvolvimento dessa parte ecológica, né? Isso tem tudo a ver hoje com modernidade, né? Hoje nós vivemos no ESG, né? Trabalhando ali social, ambiental, né? Isso tudo é muito importante, né? Condomínios mais estruturados, novas centralidades que estão acontecendo, né? Na Zona Sul também estão se criando uma nova centralidade, né? Um lugar onde você mora, trabalha, estuda, se diverte, né? Tá tudo ali, né? Tudo no lugar só. Para ficar evitando, né? Transporte de veículos, né? Poluição do ar, né? Então, assim, isso tudo é moderno e isso está começando a acontecer em Uberlândia, né? Graças a Deus, né? Pois é, o condomínio ecológico seria uma espécie de condomínio em que você possa ter a tranquilidade do campo, aquela que às vezes fala, nossa, vontade de morar na fazenda, morar lá na roça, escutar os passarinhos perto da água, só que perto também da cidade, é mais ou menos essa a ideia? É isso, é juntar a qualidade de vida, né? Com a praticidade que você tem de estar na cidade, né? Então, sim, é isso que o ser humano, principalmente pós-pandemia, está procurando, né? Na pandemia a gente sofreu muito, né? Ficou muito preso, né? Dentro de apartamento e tal. Hoje a pessoa quer expandir um pouco mais e a gente observou que pós-pandemia os custos, os preços de condomínios aí, de terreno, mais que dobraram, né? Quer dizer, então, sim, gerou um valor muito percebido, né? Para quem quer uma qualidade de vida melhor, né? Ô Pedro, você falou da questão da pandemia. Eu lembro muito bem que na época da pandemia, a pandemia acabou com muitos setores da nossa sociedade, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Muitas dificuldades. Lembro que até mesmo o setor da construção civil, mesmo com os números que sempre tem aí, né? Números bons, deu uma sofrida na época da 2020, 2021 ali, né? O que aconteceu na pandemia foi até pitoresco, tem que registrar. Com a entrada da pandemia, o governo, percebendo que tinha que fazer alguma coisa, deu um empurrão na construção civil. Logo ali no segundo semestre da pandemia, ele facilitou um pouquinho mais o crédito, incentivou as construtoras, antecipou até medições, para que a gente voltasse a produzir. E isso aconteceu. A gente imaginava que não teria retorno, mas quem vai comprar, né? Todo mundo em casa e tal, mas aconteceu. Se vendeu muito imóvel com esse impulso do governo federal durante a pandemia. O setor cresceu muito,
E a partir daí, a gente acabou tendo um problema, né? Que foram os custos materiais. A gente vendeu muito imóvel em função desse empurrão que o governo deu, mas os materiais começaram a subir de uma forma nunca vista, né? Você pegar o preço do aço, mais que dobrou, o cimento mais que dobrou, e quando o aço e o cimento vai, toda a cadeia vai atrás, né? Então nós tivemos um aumento médio nesses últimos anos de quase 60% nos materiais, trazendo aí problemas, porque algumas obras não eram passíveis de realinhamento, nem de reajuste, tá certo? Tiveram que ser entregues ao preço que foram vendidos. Combinadas, né? Antes, né? Descapitalizando as empresas, né? E também, assim, onerando o custo do imóvel, né? Então, o preço do imóvel subiu, né? Subiu bastante, né? Tanto que o programa agora que voltou, Mercado da Minha Vida, ele realinhou esses preços, né? Evidentemente que resolvendo um problema, né? Que é o custo, alinhando o custo com os preços necessários, mas mesmo assim dificultando um pouquinho o acesso das pessoas um pouco mais baixa, né? Então, assim, beneficia uns e prejudica outros, né? Mas esse problema, ele saneou agora, os preços estabilizaram, né? Acomodaram um pouco, né? Eu acredito que daqui para frente a gente vai ter um céu mais de brigadeiro, espero que não aconteça uma outra tragédia dessa. Não, né? Deus que me livre, já chega. Você falou sobre a questão do futuro, né? No início a gente falou sobre essa pesquisa, que é feita de forma trimestral pelo Sinduscom. Você já falou que já estão fazendo uma nova. Já dá para a gente ter um esboço do que vem por aí? Está melhorando, vai melhorar para quem empreende, para quem trabalha, enfim, para a própria população? Nós fechamos ela em junho, né? Mas eu não vi os dados ainda. Mas a minha percepção, eu converso muito com as construtoras, né? Tanto construtor de baixa renda, classe média, classe alta, todo mundo não abortou nenhum projeto, continua lançando. Eu vejo alguns lançamentos da Zona Sul agora, total sucesso, venda de imóveis assim, em 2 horas vender... Isso é verdade, então, Pedro? É verdade. Eu até queria te perguntar isso, você já tocou nesse assunto, eu quero saber o seguinte, a gente vê na própria televisão muitas propagandas, né? Olha, empreendimento em tal lugar, seja ele quando é condomínio fechado ou apartamentos de 2 quartos e corra porque senão você vai ficar sem o seu. Aí depois já passa uma outra propaganda, olha, em apenas poucos dias, poucas horas, já 70% vendido. Não é enganação, acontece isso mesmo. Acontece. Apesar de nós estarmos com a Selic, né, extremamente alta, né, ainda a classe alta ainda está investindo em imóvel, né? Agora, com o programa Mercado da Minha Vida, que esses facilitadores traz a classe média e traz a classe baixa novamente para o consumo, né? Então, assim, as perspectivas são ótimas. Tá, eu quero te perguntar agora também sobre a questão, a gente sempre fala de coisas positivas no ramo da construção civil e aquele negócio, perguntar não ofende, né? Eu vou te perguntar também se existe algum problema também que é enfrentado pelo Sinduscom, pelas próprias construtoras, pelo governo, seja municipal, estadual, federal. Algum impacto que alguma construtora porventura faça de errado? A questão ecológica, quando eu perguntei do condomínio fechado, condomínio ecológico, está perto do rio, está perto da nascente, está perto da mata. Como é que é tratado isso para que não ocorra prejuízos para o próprio ambiente e dificulte a situação da própria população? A construção é um desafio, né? Por isso que a gente fala que o amadurecimento de uma obra é muito longo, o período é muito longo. A gente gasta 9 meses, às vezes 12 meses para colocar uma obra para ser iniciada, né? Recentemente, por exemplo, nós estamos com um problema jurídico, né? Vícios construtivos, né? Principalmente na baixa renda, né? Tem acontecido muito, né? E muita insegurança jurídica nesse setor aí que deixa muita empresa preocupada com isso, tá certo? Mas, de uma certa forma, a gente tem vencido todas essas barreiras e empreendido cada vez mais. Que coisa boa. Pedro Espina, muito obrigado mais uma vez. O tempo foi curto, o bate-papo está bem legal. Te agradeço muito por ter participado com a gente e que bom que você traz só notícias boas da construção civil. Obrigado, viu? Eu agradeço e eu sou otimista na construção, né? Então a gente tem que ser perseverante e seguir em frente. Tá certo. Obrigado, Pedro. Prazer falar contigo. E um prazer falar com você também que está nos assistindo aí do outro lado da tela. Este foi mais um Band Entrevista. Espero que você tenha gostado. A gente volta a se encontrar aqui na tela da Band. Tchau, muito obrigado.